Porto Videira e Porto e Próspero. Despacho do presidente do JD, determinando a suspensão da partida 91 da primeira rodada da terceira fase do quadrangular, despacho em 16 de setembro de 2009. E em caráter de urgência, encaminhando os documentos para a citação para a Procuradoria em havendo denúncia de citação da equipe Porto. A Procuradoria manifestou-se e promoveu denúncia em face do Futebol Clube do Porto, por incluir o atleta Erivelto Aragão, denúncia em face do Clube do Porto nas penas do artigo 214 do CBJD, com os requerimentos de praxe. A Procuradoria vai observar. Requerimento de Camboriú Futebol Clube a participar do processo como terceiro interessado. Movimentações processuais, citações, intimações, fichas de antecedentes, procuração ao Dr. Domingo Moro, do Futebol Clube do Porto, e documentos juntados pela equipe do Porto, se for o caso, a defesa poderá explorar. Decisão da Comissão Disciplinar. Por unanimidade de votos, julgar procedente a denúncia com fulcro no artigo 214 do CBJD e, por maioria, combinando com o artigo 184 do Código, aplicar ao Futebol Clube do Porto a pena de perda de 12 pontos e multa no valor de R$1.000 a ser colhida no prazo de 15 dias sob pena de aplicação do 76 do CBJD. Vencidos o auditor, o presidente, o Genópolis carregava a pena de 6 pontos, só tendo a multa também de R$1.000. Nesta decisão, o Futebol Clube do Porto depois recurso voluntário. A decisão foi tomada em 18 de setembro e o recurso interposto em 21 de setembro, devidamente acompanhado do preparo, por tratar apenas dos requerimentos. A defesa provavelmente, a defesa vai explorar melhor o seu recurso. Recebimento do recurso, inclusão em pauta, urgência, acolhidas as presentes razões, no sentido de dar provimento ao recurso e reduzir a penalidade imposta, perda de 12 pontos, para tão somente a correta e perda de 6 pontos, ocorrência de uma única infração esportiva. Presente recurso por suas razões remetido ao TJD. Preparo, recebimento do tribunal, expedientes de citações e situações, manifestação da Procuradoria, coordenador da Procuradoria, inclusão em pauta. Era o breve relato. Vamos organizar os trabalhos aqui. Nós temos como partes. Partes é, a nível genérico, Procuradoria, Porto e Camboriú. Vai falar Porto, depois o terceiro interessado, depois a Procuradoria. É isso? Recorre o Porto, certo? Recorre o Porto. Mais por ele. Depois o terceiro interessado e depois a Procuradoria. Parece que a Procuradoria fala sobre o Pois é. A Procuradoria fala antes. Então o Porto, Procuradoria e Procuradoria. Quem é o advogado do doutor Cassidade? Já. É a parte de corrida, a última parte. Vamos fazer o seguinte, deixa o advogado falar, depois eu Só uma questão de ordem. Pois não. O Camboriú vai juntar aos autos alguns documentos, mas são legislação, somente legislação, para melhor ter uma ordem cronológica da defesa. Não, nós temos que dar vista para o recorrido antes da sua manifestação. Exatamente. Por isso, Suspendo a sessão por 3 minutos, para isso já dá vista 5 minutos. O senhor pode, por favor, encaminhar o relator e para, não a leitura do dispositivo, mas só a são citação. 10 documentos, trata da tabela, trata dos códigos, a normalização. Se o advogado desejar, nós podemos transferir esse processo para o último da pauta para o senhor ter acesso aos documentos. Caso contrário, se o senhor entender que tem condições de fazer sua defesa imediata, nós vamos já.
Pode se aproximar. Senhor relator, não há oposição. Oposição pelo processo? Não. Não sei. Sim, registrado que o ministro Moro assume a palavra por até 10 minutos para se manifestar em relação ao recorrente Futebol Clube do Porto. Senhor presidente, senhores senadores, doutor procurador, eminente doutor relator, senhor secretário, senhora secretária, colegas aqui presentes, dirigentes aqui presentes, representantes da imprensa, eu não posso me furtar, excelência, de antes de entrar no mérito, fazer dois registros. Um, que já tive a oportunidade de fazer na comissão especial que reuniu-se aqui na sexta-feira próxima passada. Da surpresa agradável que esse jurista desportivo teve em vir a esse tribunal pela primeira vez. E levarei essa manifestação, na primeira oportunidade que tiver, ao pleno do STJ. Eu tenho percorrido o Brasil e insatisfatoriamente tenho me deparado com experiências da nossa justiça desportiva que não são aquelas que me deparei aqui em Santa Catarina. Em especial com, e eu não tenho a menor dúvida em afirmar, o melhor site informativo e de apoio aos operadores do direito desportivo que existe no território brasileiro. Nem o STJD, nem a Confederação Brasileira de Desportos, muito longe do Estado do Paraná e outras federações, têm a quantidade e a qualidade de informações transparentes que esse instrumento tem. Fica aqui o registro elogioso. E não posso entrar num processo, estando na bela Camboriú, estando em Santa Catarina, e não fazer menção de Vossa Excelência. Vossa Excelência é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores nomes do direito desportivo brasileiro. Eu costumo dizer no meu estado, embora eu seja misto de Sergipe e Paraná, que há paranaenses que orgulham o Paraná. Não são muitos, mas existem. E aqui está um catarinense que orgulha essa Catarina. Meus respeitos ao amigo, ao jurista, ao professor, ao literato, ao escritor e ao brilhante advogado brasileiro. Senhor presidente, o assunto é basicamente fácil de ser abordado. Por quê? Porque trata-se aqui da infração a um dispositivo do Código, que é o 214, que é a inclusão de atleta sem condições de jogo. E o que é que o Código diz? Toda vez que um atleta for incluso sem condições de jogo, a pena, caso se configure esta infração prática, é a perda do dobro do número de pontos em disputa. No caso do futebol, 6 pontos. Pois bem, o Futebol Clube do Porto, ele confundiu-se na contagem de cartões amarelos. E acho até, e disse isso na primeira sustentação, que a não padronização da comunicação de penalidades por parte dos árbitros da Federação Paranaense de Futebol talvez tenha contribuído para isso. Foram esses os documentos que nós juntamos, de diferentes formas de comunicação de penalidades que poderão até ensejar um equívoco